Bem-vindos ao programa Conhecendo o Meu Pastorado e o Seu Líder, um espaço criado para aproximar a comunidade da história, da missão e das pessoas que dedicam sua vida ao serviço de Deus. Hoje vamos conhecer melhor o pastor que lidera este pastorado, sua trajetória, sua vocação e a visão que tem para a igreja e para a comunidade. Bem-vindo a este programa, Conhecendo o Meu Pastorado e o Seu Líder, um espaço criado para a missão, a história da igreja, a missão e para as pessoas que dedicam sua vida a Deus. Hoje vamos conhecer melhor o pastor deste pastorado, sua trajetória, sua missão e a visão que tem para a igreja e para a comunidade. Também vamos ouvir um irmão que está diante desta missão, alguém que irá nos falar da essência e da história do pastorado. Fique conosco. O reverendo Misael Henriques, de 51 anos de idade, é natural do município do Cubal, província de Benguela, casado com a dona Alice Cambinja Dumbo, pai de 5 filhos, residentes em Luanda, pastor titular do pastorado de Damasco. É docente universitário e do ensino geral. É também coordenador de ciências humanas no Liceu Público. É escritor, músico e compositor. É mestre em ciências políticas. É mestre em administração pública, é mestre em teologia pragmática, é pós-graduado em agregação pedagógica, licenciado em ensino de filosofia, é licenciado em teologia e também é bacharel em filosofia. É um grande pregador e palestrante. O reverendo Misael é um homem realmente bastante abençoado, tem um currículo cheio e que orgulha bastante. Pastor Misael, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite e disponibilizar-nos alguns minutos para conversarmos. Sabemos o quão é apertada a agenda de um pastor. Senhor pastor, conte-nos um pouco da sua história. Muito obrigado, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Realmente agradeço pela vossa presença, é uma bênção também para mim, porque Deus usa as pessoas para que sejam encontradas também em saudação, em interação, tudo isso nos faz bem. Acredito que já resumindo fez alguma coisa muito boa relativamente à minha personalidade. Sou natural, sim, do Cubal, na missão da Jamba, da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA, antes era Sudoeste. O meu pai, Viana Gouveia, é natural da aldeia de Caninini, no município do Cuma, na missão de Lende, província do Ambo. Ele nasceu lá e cresceu mesmo na missão da IECA.
A minha mãe é que, na verdade, nasceu no município de Balombo, província de Benguela. Eles encontraram-se no Cubao. No tempo difícil do país, o meu pai teve a tendência de sair do Ambo para Benguela e aí encontrar-se com os seus familiares, seus primos, que disseram que, olha, a situação está mal, então venha para o litoral. Mas chega no Cubal, encontra também um outro primo e, porque já tinha experiência de enfermagem, então alguém lhe disse que é melhor trabalharmos na missão da IESA, da Igreja Evangélica do Sinodal de Angola. Naquele tempo era Sudoeste, como eu dizia. E ali então casa-se com a minha mamã. E então daí nascemos ali. Tanto a primeira filha, a segunda, o segundo filho e eu sou o terceiro. Todos nascemos lá na Jamba, município do Cubal. Na verdade crescemos no município da Ganda e na adolescência avançamos para a cidade de Benguela. E daí nos tornamos homens, mas pela graça de Deus. Amém. Realmente, eu sou mesmo Misael Henriques, acredito que sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa simples. Este é o homem antes do pastor. Certo, certo. A minha juventude toda foi na cidade de Benguela. E era um pouco vaidoso na juventude, mas muito introvertido, muito calado. O silêncio para mim era sempre boa coisa. Me tornei pessoa que fala muito, talvez por causa já de ser professor, depois e compro o ministério pastoral. Mas se não, a minha trajetória contando aqui. Nascendo no Cubal, vivendo na cidade de Benguela. Em 2002 fomos para a província do Ambo, no seminário, no ISEU Ambo, onde tive a formação de 5 anos, a formação teológica. Mas antes disso, realmente, eu tinha feito já os 3 anos no seminário da Igreja Católica. Porque, não havendo universidade na cidade de Benguela, nós terminamos o ensino médio, estou a falar concretamente dos anos 94, 95. Então os meus amigos, colegas disseram que aqui não vamos para nenhum lado, porque já não há ensino superior. Havia projetos naquele tempo de que a universidade lá em Benguela começaria. Mas víamos que os nossos professores, na altura, tinham já ansiedade de ingressar e nós que éramos seus estudantes, será que teríamos capacidade? Bem, eu dizia que não, vou ser mesmo também padre, já que os meus amigos, os meus colegas querem ser padres. Era a ideia da juventude e avançamos para lá. Mas depois, com o dado tempo, Deus não quis que eu continuasse e saí. E contraí o meu matrimônio em 2002. Cultivei muita amizade com muitos irmãos da Igreja Católica, sobretudo padres. Muitos deles hoje são padres também, aqueles que foram meus amigos, outros desistiram. Mas tenho uma interação positiva com muitos irmãos da Igreja Católica. É uma igreja que eu respeito, para além de respeitar outras igrejas, mas eu dou graças a Deus por ser membro da Igreja Evangélica Congregacional. Amém. Dizias que sou pai de 5 filhos. Sim. Não, sou pai de 6 filhos. Eu sou pai de 6 filhos. A primeira filha, realmente Deus já tirou-nos. Deus tirou-nos a nossa primeira filha. E, na verdade, estamos a trabalhar aqui a caminho de 2 anos, penso que dia 10 é hoje, dia 10 de março, estamos a fazer 2 anos desde que chegamos cá no pastorado de Damasco. É verdade, dia 10, até havia me esquecido, dia 10 que chegamos aqui tomando posse, saíamos de Viana, do pastorado de Boa Esperança. Mas o nosso percurso, a nossa trajetória é um pouco já extensa, porque quando terminamos o seminário em 2007, a igreja colocou-nos na cidade de Lubango, concretamente província da Huila, onde fizemos o nosso estágio no pastorado de Aboa Nova, e lá trabalhando no estágio, depois da nossa ordenação, então fomos colocados no pastorado Vista Alegre, no município da Matala, que dista a 180 quilômetros
da cidade de Lubango. Trabalhamos aí cerca de 5 anos, aproximadamente 6 anos. Então, depois fomos transferidos para a província de Luanda. Chegamos cá em Luanda em 2014. Quando chegamos cá em Luanda em 2014, então trabalhamos concretamente no pastorado de Emanuel. O primeiro pastorado em Luanda? Afirmativo. O primeiro pastorado para nós cá em Luanda foi o pastorado de Emanuel. Então, no pastorado de Emanuel trabalhamos 5 anos. Quando completamos 5 anos, de facto, eu já escrevi uma carta para a Secretariado Provincial de que chegava o tempo do final do mandato e que então não podíamos mais continuar. Embora a igreja queria que nós continuássemos. Mas eu tenho uma característica. No pastorado não faço mais de 5 anos, basta um mandato. Mas a igreja, a Secretariado Provincial disse que ainda aguarda-se um pouco, vamos esperar a Assembleia. Esperamos a Assembleia. Fizemos aí aproximadamente 5 anos e 8 meses. Depois fomos transferidos para Boa Esperança e Viana. Resumindo, é isto. Essa trajetória. Toda a história da nossa vida tem um começo. E essa é a história do pastor Misael. É verdade. Mas, então, pastor, como surgiu o chamado para o Ministério Pastoral? Para o Ministério Pastoral, a fonte, apesar de que quem chama é Deus, isso temos que aceitar, é o Espírito Santo que comove os corações para que as pessoas sintam a vocação, mas teve a fonte, a influência de meu pai. Meu pai era um grande cantor, meu pai era um grande evangelista, grande pregador, meu pai era um grande trabalhador, enfermeiro, agricultor, comerciante, tinha essas bênçãos todas. Não éramos ricos, mas também não éramos pobres. Meu pai, na verdade, trabalhou. E ele tinha um hábito, uma cultura que hoje eu não consigo. Ainda não consegui naquilo que meu pai fazia, em termos de qualidade, em termos de características. Qual é a característica que ele tinha? É que todos os dias, de manhã cedinho, 6h30, acordava-nos para que nós tivéssemos a meditação bíblica, um culto familiar. Não importava o tempo, mas 5h30, 6 horas, então todos tínhamos que estar de pé. E eu era um pouco preguiçoso, mas depois me adaptei. Na verdade, os outros ainda tinham essa habilidade de que acordou e é sentar, está a cantar, etc. Mas de manhã para mim era um pouco difícil, mas depois me adaptei. E outra característica que o meu pai tinha era no período noturno, depois do jantar, sentar, mas todos os dias, sentar com os filhos à mesma mesa. Eu não consigo hoje fazer isso. Sento com a família em casa algumas vezes, alguns dias. Mas quando for para a meditação, sim. Mas assim mesmo, em termos de onjango, da família. Sentar com a família e depois contar histórias e aconselhar cada vez mais. Então, é difícil, não consigo, não estou conseguindo. Mas ele fazia isso e conseguia dividir o seu tempo. Então, meu pai depois fazia perguntas. O que tu gostaria de fazer? O que tu gostaria de ser no futuro? Eu era muito adolescente, então os meus irmãos foram respondendo. E no final, depois de nos perguntar, alguns eram um pouco ansiosos para saber por que o pai queria fazer essas perguntas. E outros ainda tinham receio. Mas depois dizia, se um de vocês um dia for a ser pastor, seria uma bênção também. Disse assim. E procurou um capítulo do apóstolo Paulo, quando ele dizia que, na verdade, vos mostrarei um dom excelente, que é da pregação da palavra de Deus. Então, levei isso na minha mente. Dentre nós, filhos, que éramos 8, a menina é que já não vive, éramos 8, 4 rapazes, 4 meninas. Então, há uma das meninas que já não vive e ficamos 7. Na verdade, vi que
Nenhum desses tinha essa ideia. Apesar de que eu fui para o seminário da Igreja Católica, mas tinha a ideia de que um dia seria sacerdote. Mas sacerdote em que igreja? Isso dependeria da própria vontade de Deus. Cultivei isso e até que, certo ponto, naquele tempo a igreja olhava para as pessoas, o comportamento, sobretudo a parte da juventude. Então os mais velhos diziam que tu tens algumas qualidades boas, queremos que na verdade você nos ajude. Qual é a ajuda? Um dia, se você pensar bem, irá para o seminário. Eu disse, bem, isso está dentro de mim, só que sou muito jovem ainda. Pensava que para sair para o seminário só tinha que sair com mais de 30 ou 35 anos. Mas quando disseram que não, mesmo a partir dos 18 anos, 20 e tais anos é possível, então, depois me disseram que tem que escrever a carta. E escrevi. As cartas foram aceitas nas juntas das congregações e do pastorado. E em 2002, creio que foi no mês de fevereiro, fizemos o exame de admissão. Eu e o pastor Cândido Domingos, que está no AMBO. Isso aqui eu faço o exame, segundo o falecido reverendo Júlio Francisco, que já foi secretário-geral também da nossa igreja, dizia que, na presença do pastor Abias Cauto, que foi secretário provincial, dizia que eu devia fazer o exame para o ensino superior. Então o pastor Cândido fez para o ensino médio. E fomos admitidos e os resultados saíram bem. Então depois chegava, acho que dia 24 de março de 2002 avançamos para o seminário. Mas eu já tinha deixado a mãe ali ser como noiva. Ou na época? Era já minha namorada, e então tínhamos já programado a data de casamento. Fiz o primeiro ano, dia 14 de dezembro casamos-nos, de 2002. Depois do casamento só fizemos alguns 3, 4 meses, depois avançamos todos para o seminário. Ela sofreu comigo no seminário, por isso que eu respeito a minha esposa. Se ela quisesse, também seria pastora. Afirmativo, só que ainda não tinha, na verdade, o ensino médio feito, porque naquele tempo, sim, para ser pastor, no mínimo tinha que se ter a 12ª feita. Já. Com a 9ª, com a 8ª, com a 10ª, não era possível. Sim. Uma mulher guerreira, ao lado do meu homem guerreiro. Amém. E, pastor, houve algum momento marcante na sua vida que confirmou que Deus estava chamando para esta missão? Sim. Houve momentos marcantes. Momentos marcantes por quê? Porque meu pai dizia que você, Misael Henriques, tem que adorar o teu Deus, porque já morreria na infância. Quando eu era bebê, tempo que eu não vi, houve tempo que andei muito doente. Mas o meu pai lutou para que melhorasse, e orava tanto, depois melhorei. E de tempo a tempo ele falava e dizia que... Ele falou assim, e isso me marcou muito na minha vida, porque houve tempo que chegava a hora de ir para a igreja no domingo, e então eu, porque gostava muito de jogar futebol. Também sabemos que gostava muito de artes marciais, seu pastor. Então os amigos disseram que vamos jogar futebol. E então eu era um grande jogador e marcava sempre gols e gostava. E era ponta de lança. Então neste dia eu fujo. Não vou para a igreja, eles estão aí para a igreja, eu não vou para a igreja. E não disse nada. E então fui jogar a futebol. O meu pai depois perguntou: onde você foi durante o dia de hoje? Você nos fugiu, foi para onde? Queria mentir, mas depois eu falei a verdade. Não, fui jogar futebol com os meus amigos. Ele disse assim: vem, senta. Meu pai não batia. Gostava sempre de sentar com os seus filhos e aconselhava. Isso que você está fazendo tem consequências. Meu filho, fica até a última vez. Não se dispensa a adoração a Deus. Então, quanto mais você, que andou muito doente quando era criança, então, você tem que reconhecer isso, que é Deus que te protegeu, se você até hoje está a viver. Então, isso me marcou muito. Na verdade, eu não posso dispensar o dia de adorar o Nosso Senhor. Amém. E o Salmo 133, não é? De que eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Eu devo gastar a minha voz louvando o Senhor.
Amém. Mas é uma coisa que disseste, Sim. no princípio, na introdução. Estamos com o pastor Misael, grande pregador. Não sou grande pregador. Não sou Bom, a grande sociedade pregador. o considera assim. É, um grande pregador. Bem, Um palestrante. as pessoas podem dizer isso, mas eu me considero como alguém que é pequeno pregador. Sou um pequeno pregador. Não é grande pregador. Mas nós não aceitamos isso, aceitamos aquilo que vemos. Tá bem. Exatamente, Tá Sr. bem, Pastor. tá E bem. nós acreditamos que enfrentou muitos desafios no início do seu ministério. Quais foram, Sr. Pastor? Enfrentei sim, enfrentei, porque o ministério pastoral é uma benção, mas não é fácil. Sim. Não é fácil. É certo que nós somos do ministério pastoral no tempo já de paz, não no tempo do tempo da guerra. Os outros sofreram muito mais, servos de Deus, pastores, no tempo em que o país não estava bom. Mas, apesar disso, o próprio ministério em si, seja no tempo da guerra ou no tempo de paz, na verdade é um ministério difícil. Mas é uma bênção, porque quem chama é Deus. E a nossa vida depende de Deus. Então, é necessário servi-lo. Sobretudo pela trajetória. E realmente, momentos bons temos tido. Momentos difíceis também temos tido. E, sobretudo, a formação. Durante o tempo de formação também foi muito difícil para nós. O tempo do estágio foi difícil. O tempo que nós tivemos com o primeiro pastorado também foi, de fato, difícil, uma experiência. Mas eu dou graças a Deus que dia 2 de fevereiro eu completei 18 anos de ministério pastoral, desde que fui ordenado. Não é muito tempo, mas também não é pouco tempo. Sim, muito tempo. Dizer eu que dou graças a Deus. Dou graças a Deus por quê? Porque nunca passei por uma congregação, por um pastorado, cumprindo mandato, onde eu ouvisse que os membros dissessem assim: nós não queremos mais esse pastor. Amém. Podia ter eu, ao longo do ministério pastoral, Sim. uma afronta com um colega pastor, Sim. ou com outros colegas pastores, Pois. porque eu sou muito vertical, não gosto de sofrer injustiças, principalmente, e aí eu não me calo. Posso sofrer essa situação como humano, Pois é. mas dentro daquilo que é justiça. Mas, graças a Deus que na igreja nunca tivemos afrontas com ninguém. Sim. Amém. Podemos também dizer que enquanto estivermos no ministério pastoral, na igreja, pode haver pessoas que não gostam do nosso trabalho. Isso é possível. O próprio Jesus Cristo mesmo Sim. viveu essa realidade. Mas nunca vi ainda o abaixo-assinado de que nós não queremos mais esse pastor. E nunca vai acontecer. Amém. Amém. E às vezes eu fico a refletir, colegas pastores que vivem ou já viveram essa realidade. Realidade. De que a dada altura ruim. os membros numa congregação, num pastorado, dizem que não queremos mais esse pastor. É mau. Viver isso é difícil. É mau. Isso desse para recomeçar tudo de novo, Sr. Pastor Faria. Se desse para recomeçar tudo de novo. Ai, é difícil responder essa pergunta, mas penso que não. Vai Para frente é o estar bem caminho. enquadrado. Acho que Deus profetizou bem. Penso que sim. Penso que sim. Está bem, Sr. Pastor. Mais uma questão de quem foram as pessoas ou referências espirituais que mais influenciaram a sua caminhada? Bem, influência como tal, tenho a figura de Jesus Cristo. Os outros todos foram, na verdade, pessoas que, na verdade, foram importantes. Temos que dizer assim. Na verdade, foram importantes. Cada um a seu tempo contribuiu para o bem. Mas agora, quem é a pessoa como modelo mesmo, tirando o meu pai, ou seja, tirando Jesus Cristo, então coloco mesmo a referência de meu pai. Agora, os outros pastores, nós temos que dizer que são nossos mais velhos, são nossos colegas, muitos deles têm feito um benefício para nós. Não tenho isso na minha memória, na minha mente, de que eu tenho o irmão fulano ou o pastor fulano como modelo. Não tenho isto.
O maior modelo para mim é Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. Amém. Agora, se recorrermos, por exemplo, às Sagradas Escrituras, o exemplo de alguns heróis na fé, isso será possível. Será possível. Podemos destacar muitos, como o profeta Daniel, a sua experiência, como Josué, a sua experiência, Moisés, a sua experiência. Podemos buscar o exemplo do apóstolo Paulo, a sua experiência. Podemos buscar, por exemplo, Jó. É uma pessoa que, na verdade, eu gosto muito de refletir e meditar naquilo que foi. Um homem de fé. Aquilo que viveu Abraão, principalmente, o pai de fé. Então, são muitas referências bíblicas. Mas agora, assim, no Ministério Pastoral, como colegas, temos que considerar que os nossos colegas pastores, mais novos e mais velhos, na verdade, são de grande referência, são pessoas importantes. Mas o modelo, para mim, é Jesus Cristo. Amém. Nós terminamos esta primeira parte, que é da vida pessoal e pastoral. Vamos passar para o bloco número 2, que é voltado ao pastorado e à igreja. Senhor pastor, qual é a missão principal desta igreja e da comunidade? A missão principal desta igreja está na base do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 16. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E em São Mateus, capítulo 28, do versículo 16 em diante, Jesus Cristo diz que todo poder me é dado, portanto, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, ensinando tudo aquilo que eu também vos ensinei, guardando até a consumação dos séculos. Então, esta narração de Jesus Cristo, na verdade, comove-nos para que nós, enquanto formos servos dentro da igreja, então façamos aquilo que Ele próprio quer. A missão da igreja é pregar, é ensinar, é transformar almas para o reino de Deus. Portanto, podemos ter outros elementos importantes para que a comunidade cristã tenha vida, continue, mas a missão principal é pregar a palavra de Deus. Amém. Senhor pastor, na sua visão, qual deve ser o papel do pastor na vida das pessoas? É muita coisa. É muita coisa. O pastor tem tarefa muito grande. Sim. A partir daquilo que foram os profetas e sacerdotes no Antigo Testamento e depois os próprios discípulos, na verdade, o pastor, só o tal nome como diz pastor, é alguém que cuida do gado, cuida das ovelhas. E então, nós pastores temos que cuidar das ovelhas do grande pastor, que se chama Jesus Cristo, apacentar o rebanho do Senhor. Este é o papel fundamental. Depois tem outros papéis, outras tarefas, que são, na verdade, elementares. E estamos a falar, por exemplo, de aconselhamento pastoral. O pastor tem que ser conselheiro. O pastor tem que visitar os membros, as ovelhas. Certo. O pastor tem que ensinar. O pastor tem que procurar todos aqueles que estão perdidos para que, na verdade, voltem no seio do Senhor. E então tomem o rumo que, na verdade, vai capacitá-los para ganhar o reino dos céus. O pastor é aquele que, na verdade, tira as pessoas da maldade para o bem. Amém. Existe algum valor que o senhor pastor procura transmitir aos membros desta igreja? São variadíssimos valores. A própria axiologia, não é? Na filosofia nós encontramos essa disciplina que é um ramo da própria filosofia, não é? Sim. A axiologia, estudo de valores. Os próprios valores morais, valores espirituais, a fé mesmo. Sim. Depois, a questão de louvores, de exaltações a Deus, a questão do amor ao próximo, a questão do perdão. É um valor, o perdão é um valor.
A questão de confissão é um valor. A questão, por exemplo, de saudar. Não importa se conheço a pessoa ou não, mas quando encontrar-me com alguém, tenho que saudar. Os membros têm que saber isso. Já que somos imagem e semelhança de Deus, então nós pessoas temos que saudar os outros. E também o outro valor qual é? Fazer obra de caridade. Se nós encontrarmos alguém que está a padecer, necessita, não importa se é da nossa terra ou não, não importa se é da nossa igreja ou não, temos que tirar um pouco daquilo que nós temos. Exatamente. Para ajudar. Ajudar quem padece, quem sofre, quem passa fome. Dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Isto é bíblico. Esse é um valor fundamental. E outro valor, ensinar a humildade. Na vida é bom ser humilde com as pessoas. A mansidão também foi. A mansidão é um valor. Sim. Sim. Nós estamos mesmo prestes a terminar. Acho que temos a última questão. Seu pastor, a Damasco faz parte da lista das maiores igrejas em Luanda. Como o pastorado tem procurado impactar positivamente a sociedade à sua volta? Damasco, na verdade, faz sim parte da quantidade de muitos pastorados de grande influência no Sínodo Provincial de Luanda. Damasco é referência também. E então tudo que nós temos feito é envidar esforços para que não haja regressão da parte de Damasco. Embora nós conhecemos algum período que não foi bom também com o nosso pastorado, temos essas informações, mas graças a Deus que depois o pastorado ultrapassou essas situações difíceis. E Damasco, como foi exemplo já bom, e retomou o seu exemplo bom, e vai continuar com o exemplo bom, Amém. No âmbito de que seja o Espírito Santo a cuidar deste viveiro que se chama Damasco. A interação dos membros de Damasco com outros, a própria participação ativa em todos os programas do Sínodo Provincial de Luanda e em todos os programas do Sínodo Local Norte, e que, na verdade, encontremos dirigentes e seus membros que, na verdade, se alegrem com aquilo que o programa da igreja é estabelecido. Quando se trata, por exemplo, do estudo bíblico dominical, aos domingos, a escola bíblica dominical, quando se trata, por exemplo, de conferências bíblicas que a igreja tem realizado, das palestras que a igreja tem realizado, depois outros fóruns, como, por exemplo, a Assembleia, as reuniões magnas, a Assembleia do Pastorado, a Assembleia no Sínodo Local, a Assembleia Provincial e as executivas também. Isto é que diz respeito à cooperação do Pastorado de Damasco relativamente aos outros pastorados. E então esse exemplo, se continuar positivo desta maneira, entenderemos efetivamente que Damasco está a influenciar positivamente dentro do Sínodo Provincial de Luanda. A IECA é forte, e quem torna a IECA forte é Jesus Cristo. Então Damasco tem que fazer a sua parte. Amém. Para que a IECA continue forte. Exato. Sim. Nós terminamos com as questões todas, seu pastor, e agradecemos mais uma vez a disponibilidade do seu pastor. Foi um momento longo de uma conversa boa e pudemos conhecer quem é o homem atrás do clerical. Obrigada mesmo e continuação de boa tarde, seu pastor. Muito obrigado. Seja Deus a abençoar-vos. Obrigado por essa oportunidade. E estaremos disponíveis para outras sessões. Amém. Quando vocês precisarem de ouvir saudade, depois podermos conversar em nome de Jesus Cristo. Realmente. Deus continue a abençoar a vossa família. Muito obrigada, seu pastor. E os vossos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado. Devolvemos a palavra ao repórter Stanislau. É contigo, Stanislau. Bom, recebemos o sinal dos estudos a partir da nossa apresentadora Edna Culha e estamos agora com o nosso pai Jai, que já faz parte deste pastorado desde a fundação.
e vamos tentar explorar mais um pouco sobre o pastorado e desta forma acompanhe essa entrevista, fiquem atentos, vamos saber mais sobre o pastorado de Damasco e a sua fundação. Pai Jai, muito boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Conhecendo o Meu Pastorado e o Seu Líder. Muito obrigado. Queremos, de uma forma sintética, saber do Pai Jai, já que conhece bem a fundação deste pastorado, como é que esse pastorado nasceu, em que ano, quais são as dificuldades que tiveram desde a sua fundação até a sua implantação? Muito obrigado Sim. por este momento. Sim. Realmente estou aqui na Damasco desde 99, praticamente. E naquela altura a congregação de Damasco pertencia ao pastor de São João. E fomos andando e dia 16 de março de 2008 foi quando acontece o desdobramento da congregação de Damasco a partir do São João. E naquela altura tudo estava a correr bem, de facto. E o São João era dirigido pelo reverendo Silva Nicolau. E nós aqui recebemos o reverendo Jorge Salomão. Fomos caminhando durante o mandato do reverendo Jorge Salomão e praticamente saí deste pastorado em 2012 por ali. E ali recebemos o pastor Mbutika, que ficou conosco pouco tempo, porque havia algumas situações que obrigaram que o sínodo movesse naquela altura a questão de saúde. E no momento da movimentação do reverendo Mbutika, interinamente estava aqui a acompanhar o pastorado o reverendo Laurindo Kangombe. Ficamos com ele também há algum tempo, depois surge outras necessidades e o pastor Laurindo sai daqui, então fomos acompanhados pelo reverendo Ovídio de Freitas, atual secretário provincial do Sínodo Provincial de Luanda. As dificuldades maiores que registramos durante este percurso todo foi quando surgiu um senhor, que queria se apoderar de um terreno que fica diante da nossa igreja. E deu muito trabalho, porque talvez havia conivência de algumas pessoas que facilitaram a aquisição deste mesmo terreno, sem nós sabermos. De primeiro apareceu alguém a pedir o espaço para fazer os blocos. A igreja cedeu porque ela mostrou a necessidade de ter alguma rendazinha a partir dos blocos e pediu o terreno que estava vago diante da nossa igreja. Afinal de contas, enquanto fazia os blocos, também aproveitou a ocasião para contactar alguns membros da comissão de moradores e que oficializou o mesmo espaço. E quando nos assustamos, alguém começou a fazer obras ali. É assim que a igreja teve que intervir para impedir que se erguesse o edifício que ele queria pôr diante da igreja, uma vez que o terreno já era nossa pertença. Isso levou muito tempo, também levou muito dinheiro, porque depois tínhamos que contratar advogado, tinha que envolver a administração municipal, tinha que envolver até a provincial, depois tivemos que contrair dívidas para, portanto, indemnizar o senhor que havia adquirido o terreno, embora seja arveria, mas como também passou pela administração, então tivemos que indemnizar o senhor com um dinheiro muito avultado. E depois desta fase ficou ultrapassado, então continuamos o rumo normal. Em 2017, portanto, o pastorado foi dirigido pelo reverendo Américo Caciquiça, na qualidade de secretário provincial naquela altura. Permaneceu aqui pouco mais ou menos de 3 anos, até que saiu daqui. E então recebemos o pastor Emanuel Soquins, praticamente em 2018, por aí, ficou aqui um mandato de 1 ano, um mandato de 6 meses, e também por necessidade própria, cumprimento do estatuto, então foi transferido para
outro pastorado, nós aqui de Luanda, assim que recebemos o reverendo Misael Henriques, que com ele estamos a trabalhar até a esta data. Então, este é o pequeno resumo que temos ligado ao pastorado de Damasco, enquanto membro neste mesmo pastorado. É o que nós conseguimos registrar. Muito bom, nosso pai. E o pastorado, desde a sua implantação, seu desmembramento com o pastorado Etumbuluco, atualmente São João, nesse caso, o pastorado é composto por quantas congregações? E desde a sua implantação, qual é o ponto mais alto que se registrou neste pastorado, desde a construção do templo até a aquisição do espaço que, de forma indevida, deveria ser usurpado por pessoas de má fé nesse caso? Qual é o ponto mais alto que podemos eleger esses 3 eventos para terminarmos com a nossa pequena entrevista? Desde o desdobramento, a priori nós tínhamos ficado com praticamente 4 congregações. A sede, no caso, a congregação de Deus Proverá, atualmente chama assim, era Bom Pastor, e agora é Deus Proverá. Tivemos a congregação de Monte de Oliveiras e a congregação de Macedônia, que fica lá no Paraíso. E nesta revolução mesmo dos desdobramentos, então, quando a Boa Vista surge como pastorado, perdemos a congregação de Monte das Oliveiras, e exatamente a própria Boa Vista, e também perdemos a Macedônia, porque teve que pertencer ao Paraíso quando se desdobra de Nazaré. Então ficamos simplesmente com a congregação sede e a Deus Proverá. O ponto alto que podemos registrar depois desses eventos todos, podemos considerar a inauguração do templo, porque na verdade as obras foram iniciadas na era do São João, mas naquela altura trabalhava-se dependente do São João e que não devia se fazer um esforço titânico, porque tínhamos que contribuir também para o São João e era difícil fazer 2 contribuições ao mesmo tempo. O terreno foi conseguido um pouco mais ou menos nos anos 2005 e 2004 por ali, se não estou em erro. E naquela altura fez uma simples contribuição, toda a congregação participou na aquisição desse terreno e fomos andando. E pronto, posso repetir e dizer que o ponto mais alto que podemos contar é exatamente a inauguração do templo, que aconteceu exatamente na vigência do mandato do reverendo Soquins. No meio de muita dificuldade, no meio da crise econômica, mas as pessoas tinham uma certa motivação para contribuir e ver a igreja concluída. É mais ou menos isso. Muito obrigado por esse tempo que o Pai nos concedeu. Os telespectadores, de certeza que vão gostar de conhecer um pouco mais sobre a história do pastorado. Que mensagem deixa ficar para os nossos telespectadores neste dia, que coincidentemente o reverendo Misael Henriques completa 2 anos do seu mandato? Bom, a mensagem que deixo é que devemos continuar firmes na fé, motivados, porque temos uma esperança. Nossa esperança está em Jesus. Não importa as dificuldades que podem aparecer no nosso seio, no meio em que vivemos, nas comunidades, enfim, mas ainda assim nós confiamos em Deus. Por isso estamos motivados e que devemos fazer coisas mais. Se anos atrás conseguiu-se comprar esse espaço, ergueu-se as paredes, mas ainda a tarefa maior é erguermos as mentes das pessoas, aqueles que ainda não participam em alguma igreja. Então, agora temos esta missão de sairmos das paredes construídas e ao encontro daquelas que ainda não conhecem Cristo. E esta é a missão de cada um de nós, cada um dos membros desta congregação, e que estejamos firmes e motivados para esta missão.
Muito obrigado. Muito obrigado igualmente. E é com esta conversa que nós encerramos este momento. Aos telespectadores, muito obrigado por acompanhar a este programa que é Conhecendo o Seu Pastorado. Quem daria a própria vida sem temer? Quem sofreria em meu lugar pra me salvar? Sou Jesus, meu bom Senhor, meu amigo, meu amor. Ele nunca vai me abandonar. Quem daria a própria vida sem temer? Quem sofreria em meu lugar pra me salvar? Sou Jesus, meu bom Senhor, meu amigo, meu amor. Ele nunca vai me abandonar. Quando o mundo me negou, Jesus Cristo me aceitou, com amor me resgatou, minhas feridas sarou. Me aceitou sem me julgar, meu passado nem olhou, com suas mãos ele mostrou quanto me amou. Me aceitou sem me julgar, meu passado nem olhou, com suas mãos ele mostrou quanto me amou. Ai, 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 ai. Quem daria a própria vida sem temer? Quem sofreria em meu lugar pra me salvar? Sou Jesus, meu bom Senhor, meu amigo, meu amor. Ele nunca vai me abandonar. Quem daria a própria vida sem temer? Quem sofreria em meu lugar pra me salvar? Sou Jesus, meu bom Senhor, meu amigo, meu amor. Ele nunca vai me abandonar. Me aceitou sem me julgar, meu passado nem olhou, com suas mãos me mostrou quanto me amou. Me aceitou sem me Me aceitou sem